Hola chicos e chicas, como estão? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Estamos aqui hoje com mais um Caminho de la Cancha, mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar de Copa do Brasil. Sim, Copa do Brasil. E aí você me pergunta, nossa Gabriela, mas como assim você vai falar de Copa do Brasil, sendo que o canal aqui é argentino? Meus amigos, pois é. Logo menos a gente vai ter o confronto entre São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil, pelas quartas de final. E são dois personagens aí, né, que são argentinos, que fazem muito sentido, e é neles que vão aí bater o nosso debate hoje, que vão aí estar permeando a nossa conversa. Para isso tem um convidado, o Márcio, ele vai estar aqui conversando um pouco com a gente, falando sobre o Fortaleza, sobre o Vojvoda, que é o técnico deles, que também é argentino. Não é só Hernan Crespo, tá bom, meus amigos? E a gente vai debater um pouquinho sobre essa argentinização, eu chamo assim, no Brasil, né? Porque só tem técnico argentino aqui, tá virando aqui uma República Argentina, do mesmo jeito que chamou uma reportagem aí que eu li esses dias, falando que o Brasil tá virando uma República Argentina, de tantos técnicos, jogadores, enfim, que estão vindo para cá fazer seu trabalho e, enfim, estão indo bem. Então, é isso aí, segura que a gente já começa. Falar um pouquinho sobre o Vojvoda, eu vou dar uma lida aqui, porque tô com o caderno, minha memória é péssima, gente, vocês já sabem, né? Mas enfim, Vojvoda é de Córdoba, tá? Então ele é cordobês, mas ele tem parentes na Croácia, se eu não me engano, por isso que esse nome dele é um pouco complicado. Me desculpem se eu me enrolar, se eu enrolar a língua para falar, mas enfim, qualquer coisa eu chamo de Juan Pablo, é mais fácil. Ele era zagueiro e ele atuou como profissional no Newell's, Algeciras, Cultural Leonesa, Baza, Tiro Federal, Esportivo Belgrano e Sarmiento. Como treinador, treinou o Newell's, Defensa e Justiça, Talheres, Huracan, La Calera e Fortaleza. O Voivoda, ele é muito querido pela torcida do Newell's, tá? A torcida deles adoram o Voivoda. Conversei com os amigos argentinos, me falaram super bem dele, principalmente no Newell's, adoram ele lá. Já o Hernan Crespo, técnico do São Paulo, por outro lado, ele é de Florida, ele é de Buenos Aires mesmo. Ele é muito querido pela torcida do River, porque ele jogou no River, tá? Ele é centroavante. Jogou no River, Parma, Lazio, Internazionale, Chelsea, Milan, Genoa. E como treinador, treinou Modena, Banfield, Defensa e Justiça e São Paulo. Bom, mas para não perder muito tempo agora, eu vou começar com o Márcio. Márcio, a minha primeira pergunta para você é: o que você acha do trabalho do Vojvoda no Fortaleza? Qual a sua análise mesmo do trabalho dele no geral? Bom, Gabriela, assim, respondendo, eu acho que não tem como não comparar o trabalho do Vojvoda com o anterior, né? Assim, basicamente, o Vojvoda pegou o mesmo elenco que o Enderson Moreira tinha sob suas mãos aqui no Fortaleza, só chegou um jogador, né, depois que o Vojvoda chegou, que foi o zagueiro Tite, que joga pela esquerda, e o time passou a jogar de uma forma totalmente diferente, né? O Enderson, ele chegou ali na reta final da Série A de 2020, conseguiu evitar o rebaixamento do Fortaleza. Depois da saída do Rogério Ceni, o time ficou bem desorganizado. E o Enderson, curiosamente, ele foi demitido com apenas uma derrota, né? Isso é algo até estranho de se explicar no mercado de treinadores brasileiros. Mas por que ele foi demitido com apenas uma derrota? Porque ele conseguia os resultados, mas ele não tinha desempenho, né? A avaliação que a torcida tinha e que a direção do Fortaleza acabou tendo no final é de que não adiantava ter esses resultados se não tivesse um certo desempenho, ou seja, avaliava-se que havia um potencial maior no elenco que foi montado para 2021. O Fortaleza ele reestruturou o seu elenco, mudou ali cerca de 50% das peças, trazendo inclusive jogadores mais jovens e com potencial um potencial e um perfil diferentes, e isso estaria sendo subaproveitado nas mãos do Anderson. Eis então que contrata assim, um treinador que tem esse perfil diferente, né, um perfil mais jogar para frente, jogar com a posse de bola, de tentar construir o jogo, que baseia-se naquele paradigma do que a gente chama de intensidade, né, que é estar sempre propondo, sempre tentando agredir, e isso foi um casamento perfeito, né? Então, com o mesmo elenco que o Anderson tinha, o Vojvoda fez o Fortaleza ser muito mais competitivo, muito mais aguerrido. O que me parece, Gabriela, é que ele não estava contaminado com essa cultura dos treinadores brasileiros, muito pelo mercado, do que é o mercado de treinadores, de tentar, acima de tudo, proteger o seu emprego. Né? A sensação que o torcedor tinha era que a prioridade do Anderson e de tantos outros treinadores que já passaram por aqui era, primeiro, não tomar gols, não perder,
anular o adversário, né, e depois você pensar em jogar por uma bola. O Vojvoda não é assim, ele não está vivendo nesse fio da navalha, né? A cultura dele de futebol é de ir para cima e ele tem feito isso em todos os jogos, né? Seja em casa ou fora. O Fortaleza tem sido uma equipe muito propositiva, então é uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança cultural também. Portanto, o trabalho dele é bem positivo até aqui. E eu acho uma coisa bacana que você disse a respeito dessa mentalidade que eles colocam. Eu acho que isso é muito do argentino, né? Eu sempre converso com meus amigos de lá, troco ideia, enfim, e eles têm uma mentalidade completamente diferente mesmo, como eles enxergam o futebol. Eu acho que o argentino enxerga muito mais com a paixão do que com o estilo de jogo, com qualquer coisa do tipo. Então eles deixam o coração ali mesmo, parece que ali é a vida deles, é a paixão deles tá fazendo aquilo, e não simplesmente colocar uma tática. Claro que eles vão colocar a tática, vão colocar a técnica, sim, mas é muito mais algo passional, movido pela paixão mesmo, do que simplesmente pelo simples fato de jogar. E acho que isso dá muita diferença também, a gente sente bastante isso. Por exemplo, o Crespo, eu falo, você disse aí, muitas similaridades, inclusive, nessa questão de não ter medo ali de tomar o gol, ir para cima. Acho que o Crespo errou isso, por exemplo, no jogo da Libertadores, que foi eliminado contra o Palmeiras, que eu acho que ele faltou um pouco dessa agressividade, ele entrou com medo do Palmeiras, em vez de tentar ir para cima. Mas nos demais jogos, eu acho que ele já foi para cima mesmo, sem esse medo. A gente tem que ver agora como vai ser no jogo contra o Fortaleza, porque, como você disse, né, são dois técnicos argentinos, então os dois têm uma mentalidade um pouco parecida nessa questão. Então, assim, o Vojvoda acho que não vai com medo do São Paulo, e eu espero que o São Paulo também não vá com medo do Fortaleza. A gente tem para ter um jogo legal, um jogo que os dois times atacam, que os dois times tentam ir para cima, porque se um ficar com medo do outro, imagina se o Vojvoda entra com medo e o Crespo entra com medo. Não seria algo assim, seria um jogo feio, eu acho, de se ver, um jogo que não seria interessante de se ver, na minha opinião. Mas esperamos que seja um jogo com essa paixão impregnada, que a gente perceba os dois treinadores ali. A gente teve uma palhinha no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo acabou sendo derrotado pelo Fortaleza. O Vojvoda saiu melhor nessa questão. Mas eu acho que a gente tem que ver como vai ser na Copa do Brasil, visto que é um mata-mata, é um torneio ainda que o São Paulo não tem no currículo. Fortaleza, eu acho que também, não sei se tem uma Copa do Brasil, isso você pode me confirmar. Não, não tem. Inclusive, é o duelo que separou os dois times desses 8 que ainda não ganharam a Copa do Brasil, né? Então, estão ali ainda buscando seu primeiro título. Vai ser, assim, um duelo totalmente, porque os dois com muita vontade de ganhar, os dois com esse espírito argentino no equipe, vai ser um jogo interessante de se ver. Tô ansiosa já para chegar logo quarta-feira, né? Ou hoje à noite, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas para a gente conseguir ver esses dois em campo. Agora, o próximo assunto que eu separei aqui para a gente conversar é a respeito dos do Vojvoda no São Paulo. Mas peraí, não tô dizendo, calma, torcedor. Não tô falando que é para ele vir para o São Paulo, que é para fora Hernan Crespo. Não. Os dois técnicos estão muito bem empregados, tá? O Vojvoda tá muito bem no Fortaleza, o Crespo tá muito bem aqui no São Paulo. Teve eliminação pro Palmeiras na Libertadores? Teve, mas ninguém tá pedindo a cabeça dele. É só uma questão, porque assim, muita gente nas redes sociais, depois da eliminação pro Palmeiras, começou a falar: se o Crespo sair, eu quero que venha o Vojvoda. Eu vi muitos torcedores do São Paulo falando isso, muita gente mesmo. Teve até aquelas coisa de que o Galhardo podia sair do River e o Crespo assumiu o River. E aí também já começaram, mas se for para contratar outro técnico, eu quero o Vojvoda, que não sei o quê. E eu me pergunto, por que o Vojvoda? Por que um outro treinador argentino? Quando foi que o futebol brasileiro se tornou argentinizado, mais ou menos, que é aquilo que eu tinha falado no começo? O Bahia também contratou o Dabove, que também é argentino. Fortaleza com o Vojvoda, São Paulo com o Crespo. Até pouco tempo a gente tinha o Cudê no Internacional, que também é argentino. São Paulo. E aí, o Sampaoli no Santos, também no Atlético Mineiro, muito bem lembrado. Então, assim, são vários técnicos argentinos que estão passando aqui, estão deixando a sua marca no futebol. E o torcedor do São Paulo, por exemplo, podia pedir outro treinador, podia pedir, sei lá, algum outro brasileiro, algum outro estrangeiro. Mas não, bate na tecla do argentino. Tem até também a questão do Galhardo. Qualquer técnico aqui que é mandado embora já começa a especulação. Traz o Galhardo do River. São Paulo mesmo, antes de trazer o Crespo, traz o Esqueloto, traz o BKSS. E por que isso dos argentinos? Eu queria ouvir de você, Márcio. Você sabe, tem uma noção do porquê que você acha que o futebol brasileiro tá ficando tão argentino assim? O que tá acontecendo?
Assim, acho que de 2019 para cá teve uma mudança, assim, né? A gente termina o Campeonato Brasileiro de 2019 com um português em primeiro e um argentino em segundo, né? E isso soma-se a tudo, né? Assim, a pobreza de futebol que a própria seleção brasileira joga, né? Então, na verdade, assim, eu acho, Gabriela, que não é o nome em específico, sabe? Não é o Crespo, não é o Vojvoda. Eu acho que é um modelo, é uma estrutura da forma como se faz o futebol no Brasil que isso vem sendo questionado. E é até curioso, né? Porque a gente está vivendo, talvez, uma espécie de era de ouro do futebol brasileiro no continente, né? A gente pode ter aí, a gente vai ter, na verdade, né? Uma semifinal de Libertadores com 3 clubes brasileiros. Só que são clubes brasileiros que se impõem não pela forma de jogar, né? Não é assim. Qual é a grande inovação tática que Palmeiras, que Atlético Mineiro e Flamengo estão trazendo, né? Que modelo é esse que eles estão colocando? Que alguém vai dizer, olha, isso daí deve ser copiado, né? Isso aí a gente tem que fazer, isso aí a gente tem que ensinar para os nossos garotos da base. Não tem, né? São clubes que estão disputando uma hegemonia no continente porque são os clubes mais ricos do continente e conseguem formar os seus mega elencos, né? Por sua vez, o futebol argentino está quebrado do ponto de vista financeiro, mas ele consegue se colocar do ponto de vista da intensidade, da paixão, que a gente já colocou, e, sobretudo, da organização, né? Que inclusive é um elemento que a gente tem que colocar. Esses treinadores, eles são muito encantadores, eles jogam com a intensidade, com o brilho dos jogadores, mas são times que jogam de modo extremamente organizados, né? O Fortaleza hoje é uma equipe que tem muita organização, né? O Vojvoda, ele é um treinador, ele também não é só, como a gente chama aqui no Ceará, não é só o cavalo do cão, né? Que vai para cima de todo o time, tentando atacar de toda forma. É um jogador que monta estratégias e armadilhas a partir do adversário. Por exemplo, a gente jogou contra o Corinthians, o Fortaleza soube fazer o gol e segurar, né? A gente vai pegar um América Mineiro, Fortaleza, ou mesmo um Internacional, Fortaleza foi para cima, fez o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então, são treinadores que pensam jogo a jogo, que planejam a metodologia de treino. O Voivoda fez uma coisa aqui que foi espetacular, assim, em uma semana ele conseguiu identificar funções em alguns jogadores que vão para além da ideia de posição. Então, por exemplo, ele pegou o Crispim, que era um meia que jogava centralizado, e transformou ele num ala pela esquerda. E é o titular desde o início do campeonato. Um destro jogando de ala pela esquerda. E tem ido muito bem, porque como ele tem a perna direita, ele consegue abrir jogo pelo meio. Então, uma hora ele está centralizado, uma hora vira ala. Ele transformou o Tinga, que é um jogador que está aqui desde 2015, sempre foi lateral direito, transformou ele em zagueiro. E hoje ele é zagueiro que joga pela direita e é capitão da equipe, né? Titular absoluto do Fortaleza. Então, assim, o próprio Ederson, né? Que é um jogador que teve no Corinthians, que teve uma chance por aí, tinha apenas 21 anos de idade, a torcida enxotou o Ederson daí, Fortaleza emprestou esse jogador e hoje ele é um dos principais jogadores da Série A, né? Então, assim, são treinadores que não é só uma visão romântica, sabe, de futebol, da paixão. Eles têm muito trabalho. Eles conseguem tirar o máximo dos jogadores. Hoje, Gabriel, o Fortaleza ele tem uma folha salarial de 3,3 milhões de reais por mês. Tá? 3,3 milhões de reais por mês. Provavelmente esses 3 reforços que o Corinthians trouxe aí, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes, os 3 ganham isso por mês. Né? E essa é a folha total do Fortaleza. O Fortaleza está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, está nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, assim, são treinadores que conseguem fazer mais com menos. Né? Eu fico imaginando o que é que eles conseguiriam fazer se tivessem elencos suntuosos. Né? Isso chama muita atenção. Não à toa, você vai ver o futebol europeu, está cheio de treinadores argentinos e não tem treinadores brasileiros. Né? Acho que isso é um reflexo muito importante. E só para finalizar essa tua resposta, ainda tem uma característica, né? O Voivoda, ele foi contratado pelo Fortaleza porque ele conseguiu fazer o que ele está fazendo aqui agora em outras equipes similares, né? Ele treinou o Talleres de Córdoba, que também é um time médio, né, da Argentina. Ele treinou e conseguiu levar para a Sul-Americana. Ele treinou o União La Calera, que é um time chileno que até então, com todo respeito, mas era um time
inexpressivo, assim, do ponto de vista de títulos e tudo mais, e ele conseguiu levar o La Calera à segunda colocação do campeonato chileno, né? Inclusive, um trabalho que rendeu um certo legado, porque ele saiu de lá e ele encerrou a temporada lá como vice-campeão, e hoje o La Calera é o primeiro colocado do campeonato chileno. Então deixou um trabalho funcionando, né? Inclusive, o La Calera, quando perdeu o Vojvoda, contratou um outro bielcista, né? Que era um cara que havia sido auxiliado do Bielsa ainda no Atlético Bilbao. Então, existem, né, outros centros sendo criados no futebol sul-americano. Já tem o Defensa e Justiça, que você deve conhecer muito bem. Aqui no Brasil tem o Atlético Paranaense, o Fortaleza tentando aí abrir as asas, o próprio Ceará também vem fazendo bons campeonatos, que é o nosso rival aqui. Então, assim, eu acho que é possível que treinadores como o Vojvoda sejam ideais para abrir caminhos, né? Com equipes médias de orçamento baixo, mas que faça jogar de modo mais organizado e com mais paixão. E é muito interessante isso mesmo, até que você falou de treinadores tipo Vojvoda em equipes médias, enfim, porque até um tempo atrás a gente não conseguia muito imaginar, né, tipo um treinador estrangeiro e tal, assim, muito no futebol brasileiro, era muito aquela coisa de brasileiros, ainda mais em equipes, assim, que não tem, como você disse, uma folha salarial tão alta, com que tenha, a gente via às vezes um estrangeiro ou outro, mas em equipes que tinha aqueles super elencos, que tinham salários altíssimos, que tinham uma folha salarial bem alta, e não é assim hoje em dia. Hoje em dia já está sendo possível. A gente viu o Bahia aí com o Dabove, até o mesmo Fortaleza com o Vojvoda. Então, assim, é algo que realmente está mudando atual. E eu gosto disso, é legal isso. E Claro você que quer a um gente detalhe? Você pode quer um falar. detalhe? Antes do Fortaleza contratar o Vojvoda, olha só como é interessante, revela muito do que a gente está falando. Antes do Fortaleza contratar o Vojvoda, ele tentou contratar o Fernando Diniz, o Thiago Nunes e o Dorival Júnior. Todos recusaram, né? Porque ainda tem uma visão assim, não vou treinar uma equipe do Nordeste, o próprio Diniz mesmo, né? Ele recusou o Fortaleza porque na manhã da proposta o Ariel Holan havia saído do Santos. Então ele já pensou o seguinte, opa, vai ter o Santos aqui para eu treinar, então eu não vou lá para o Fortaleza, porque lá no Nordeste o time não tem dinheiro, tal, não sei o quê. E esses treinadores que vêm da Argentina, eles enxergam essas opções aqui do futebol nordestino, por exemplo, ou de fora do eixo Rio-São Paulo, uma possibilidade de mostrar seu trabalho e de abrir sim um novo mercado, né? Então veio o Vojvoda, veio o Dabove, e aqui você pega, por exemplo, qualquer treinador hoje que balançar, vai ser cogitado algum treinador argentino para substituir isso. Já tá todo mundo voivodizado, como a gente fala por aqui, né? Aqui em São Paulo seria todo mundo cresponizado, mas é tipo, tá todo mundo argentinizado, basicamente. Daqui a pouco o Bahia vai começar a falar também que tá dabovizado. Então, esse falou, até lembrou do Roland também, tinha esquecido dele, que treinou o Santos também. Ele acho que não teve assim uma passagem tão boa no Santos, ele não teve tempo, acho, para colocar o trabalho dele em prática, mas também era outro argentino aí que pintou no futebol brasileiro há pouco tempo atrás. E é muito real isso mesmo que você está dizendo, e é legal. Eu fico triste porque eu queria que os brasileiros também avançassem no tempo, mas eu sinto que muitos brasileiros, a maioria dos técnicos brasileiros ainda estão parados no tempo, estão parados naquela coisa, aquele pensamento arcaico, aquele estilo de jogo ultrapassado. Eu acho que até por isso os argentinos são bons, porque eles vêm para mostrar que dá para mudar, que dá para colocar um estilo de jogo mais atual e até, quem sabe, mudar o pensamento dos técnicos brasileiros aí mais para frente, para que eles comecem a ser mais competitivos e até, como você disse, comecem a ir para a Europa também, porque lá tem argentinos, tem o Simeone, por exemplo, que está fazendo um excelente trabalho, e, enfim, está há anos no Atlético já, não sai de lá nunca, e brasileiro, não sei, não tem mais, não existe mais técnicos brasileiros lá na Europa. Então, isso é muito importante. Agora, passando para o próximo passo, a gente já vai entrar agora na Copa do Brasil mesmo, né? Nesse duelo entre argentinos, que a gente comentou um pouquinho antes, que provavelmente vai ser um jogo muito interessante de se assistir. Eu queria saber como que você projeta esse confronto, né? Já avisando ali que na Copa do Brasil do ano passado, o São Paulo acabou eliminando o Fortaleza. Claro que eram técnicos diferentes, não era o Vojvoda e também não era o Crespo nos times, eram técnicos brasileiros, no caso. Tava o Diniz e na época no Fortaleza estava O Rogério Ceni. Rogério, é verdade, Rogério Ceni, tinha esquecido disso, que o São Paulo acabou eliminando o Rogério Ceni, então eram técnicos brasileiros, hoje serão 2 técnicos gringos aí, e aí eu queria saber como que você projeta esse duelo, como que você vê
Já se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, o Vojvoda levou a melhor, mas por ser um confronto mata-mata, né? Eu queria saber sua opinião, Márcio. Não, então, sobre o ano passado foi até bem emocionante, né? Foram 2 jogos com muitos gols aqui, teve de tudo no jogo de ida, no jogo de volta. Acabou indo para as penalidades máximas e já partiu para as cobranças alternadas, né? No final acaba que o Gabriel Dias, que hoje está no Ceará, perdeu o pênalti, Fortaleza foi eliminado. Mas assim, Fortaleza e São Paulo têm feito bons jogos, né? Assim, eu acho que a equipe do São Paulo está um pouco diferente da que a gente enfrentou há algum tempo, né? Alguns jogadores voltaram de lesão e tudo mais, mas eu acho o seguinte: é uma competição à parte, não tem como você necessariamente transportar o desempenho do Campeonato Nacional para a Copa do Brasil, que a gente sabe que tudo se resolve ali em 180 minutos, inclusive é característico de Copas, né? Que tudo possa acontecer, mas eu acho que vai ser um grande jogo, eu acho que vai ser um jogo muito franco, muito aberto, de duas equipes que devem, né, tentar propor o jogo, construir. Eu acho que hoje o Fortaleza ele montou um time que ele tem um elenco muito mais modesto que o elenco do São Paulo, tem um orçamento muito mais modesto que o orçamento do São Paulo, mas eu tenho certeza que é um time que vai enfrentar o São Paulo, né? Ele vai encarar o São Paulo aqui tete a tete e vai tentar ganhar o jogo. Isso eu tenho certeza. E a gente já deve ver isso em São Paulo, né? No jogo de ida. Então, eu tô confiante. Eu acho que a gente pode sim fazer um duelo. Vai ser um jogo muito difícil, né? Mas eu acho o seguinte: tem um elemento aí, Gabriela, que é a pressão, né? Eu acho que é óbvio que o Fortaleza quer muito essa classificação. Fortaleza nunca chegou às semifinais da Copa do Brasil, então seria realmente um fato, mais um fato marcante aí nessa passagem do Vojvoda por aqui. Mas a pressão é toda do São Paulo, né? A pressão é toda do São Paulo. É o time que veio de uma eliminação para um rival, né? Na Copa Libertadores. Então, vem fazendo um Campeonato Brasileiro que começou muito mal, agora vem se ajustando um pouco, mas está lá embaixo na tabela, né? Inclusive pode terminar essa próxima rodada na zona do rebaixamento. Então, assim, eu acho que o Fortaleza tem que fazer o jogo com seriedade, com organização, mas com leveza, né? A pilha é do adversário. Então, eu vejo que esse jogo psicológico, às vezes a gente não coloca nas nossas análises, mas ele está muito presente, né? Até que ponto esse nervosismo, essa pressão e essa tensão pode virar uma espiral psicológico dentro do jogo, pesando contra o São Paulo. Aqui eu faço uma aposta que isso pode entrar em campo em alguma medida e ser uma variável a mais para ajudar o Fortaleza no confronto. Então, estou confiante, mas é uma partida muito dura e se resolve em 180 minutos, né? Muito bem, é isso mesmo que você disse. Eu acho que o fator psicológico ali do São Paulo talvez pese um pouco mais, porque muita gente já tá falando, inclusive, que a Copa do Brasil agora é obrigação, e, tipo assim, os torcedores, principalmente, eles não querem a vaga da Libertadores ano que vem pela Copa do Brasil. Claro que seria muito bom, mas eles estão falando aqui, vi muitos torcedores falando, muitos torcedores debatendo, de que agora a meta é Libertadores pelo Brasileirão e ganhar a Copa do Brasil. Então, assim. Tem que ver como que vai ser isso, essa questão. Copa do Brasil virou obrigação, como eu disse, para muitas pessoas. Então o Crespo já vai entrar com essa pressão em jogo, já vai entrar com essa coisa de que precisa realmente ganhar, porque o Paulista que ganhou em 2021 parece que já está com seu tempo contado, né? Então todo aquele pano que a torcida passava por conta do Crespo ter tirado o São Paulo da fila já acabou. Então agora uma eliminação já custou caro, agora se for eliminado novamente, aí talvez eu nem sei se o Crespo continuaria no cargo. Eu sou contra essas demissões precoces, porque eu acho que o técnico precisa ter tempo para colocar o trabalho dele, para colocar a ideologia dele de jogo. Não é simplesmente entrando e em 6 meses já vai conseguir mudar toda uma mentalidade que estava impregnada no time há anos. Não é bem assim. Mas, né, a gente sabe como o futebol brasileiro é imediatista e que se não tem resultados, é o técnico que vai pagar caro. Às vezes pode ser até outra coisa. Nem é culpa do técnico, às vezes é culpa de diretoria, culpa de jogadores, culpa de elenco, mas a gente sabe que é sempre o técnico que vai pagar o pato e vai acabar sendo mandado embora, cabeça dele que vai rolar. Então, esperamos que seja um bom jogo. Eu acho também que vai ser um duelo, como eu já adiantei antes, bem pegado, porque o Crespo muito provavelmente não vai entrar com esse medo por conta da pressão. Então, ele já vai entrar ali, acho que com todo o time que ele tem, o melhor elenco que ele puder relacionar naquele dia, ele vai entrar com esse elenco, ele vai jogar para frente, vai tentar marcar o gol nos primeiros minutos, vai colocar pressão.
Eu acho que até nisso, os jogadores do São Paulo, citando um pouquinho ali o Rigoni, acho que ele é muito bom nisso também, porque ele tem essa mentalidade de argentino igual o Crespo, então eles se conversam muito nisso. Não sei se o Benítez vai estar à disposição, porque o Benítez está voltando de lesão, e o Benítez a gente sabe que é uma questão ali pouco peculiar, que sempre está machucado, sempre está lesionado. Mas eu acho que o Rigoni, nessa questão, ele vai ajudar, acho que bastante, porque a mentalidade dele bate muito com a do Crespo, e a gente, em poucos meses ali, ele tá o quê? 2, 3 meses no São Paulo, a gente já viu a diferença que ele fez para a equipe, quando ele joga e quando ele não joga, uma diferença muito gritante. Então, se tudo der certo, ele vai estar em campo sim, e acho que essa pode ser uma das diferenças que pode pesar. O Fortaleza, eu não lembro se ele tem algum argentino no elenco de jogadores. Acho que Não, não. tem um argentino que foi contratado agora, que ele foi destaque da segunda divisão do futebol Aham. argentino, que é o Valentim De Pietri. Ele jogava no Santa Marina, então ele foi um jogador prospectado, né? Assim, o nosso centro de inteligência detectou esse jogador, até tinha propostas do futebol suíço, da MLS, mas o Fortaleza conseguiu captar, só que ele ainda não foi regularizado. Ele veio agora nessa janela, então ele está à disposição do treinador, mas eu acredito que não ainda para a Copa do Brasil. Mas é um jogador muito jovem, de 19 anos, então ainda é para se maturar. Muito bem. Então é basicamente isso, gente. Hoje, nossa discussão aqui sobre a Copa do Brasil, sobre os técnicos argentinos. Tinha muito mais assunto para falar. Com certeza a gente vai ficar aqui horas debatendo sobre o estilo de trabalho deles, sobre o jeito que o Fortaleza vem, sobre o jeito que o São Paulo vem. Mas, né, até para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai encerrar aqui. No jogo de volta, talvez a gente faça alguma outra coisa, ou algumas outras vezes no segundo turno do Brasileirão, quando os treinadores voltarem a se enfrentar. Enfim, vamos ver aí como que vai ser. Mas de agora já, agradeço ao Márcio pelo tempo, agradeço ao Márcio pela disposição, pelo debate aqui. Vamos ver como que será quarta-feira esse jogo, esse duelo. Para mim vai ser assim muito legal ver de novo, né, o reencontro ali entre o Vojvoda e o Crespo. E vamos ver aí como que será. Muito obrigada, Márcio, pelo tempo, pelo espaço, e você é muito bem-vindo aqui no Caminho de La Cancha quando quiser. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre futebol, falar sobre Fortaleza, falar sobre esse momento, né, do futebol brasileiro, dos mercados de treinador. É sempre um prazer. E deixar aqui um jabazinho, Gabriela. Quem quiser acompanhar mais assim sobre Fortaleza, sobre o trabalho do Vojvoda, faz parte de um canal chamado Glória e Tradição, que é um canal no YouTube, e também é um podcast, então você pode buscar a gente aí. Todo dia tem análises sobre o Fortaleza lá. Acompanha esse clube que precisa ser falado, né? Um clube centenário, que tem uma história muito bonita e que agora está conseguindo mostrar uma faceta diferente para o futebol nacional, e a gente fica muito orgulhoso em contribuir com as discussões. Viu? Pode chamar que eu estou aqui sempre. Recomendo demais o podcast, o canal aí que o Márcio citou. Já participei, inclusive, muito bacana. Isso. Recomendo demais. Vai que é sucesso, vai que é legal. Então é isso, gente. Muito obrigada aí para quem assistiu. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar, curtir. Manda para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse assunto. Comenta aqui embaixo outras opções de vídeo, o que vocês querem ver aqui no canal. É sempre muito bem-vindo. Eu sempre leio e tento responder vocês. Então é isso. Um beijo e até mais. Tchau!